O erro fatal do bom moço não é ser educado. O erro fatal é que a sua bondade é uma máscara para a sua covardia. E essa covardia gera uma repulsa visceral, um nojo instintivo que você não consegue entender, porque a sociedade te vendeu a mentira de que ser bonzinho era o caminho. Vamos ser brutalmente claros desde o primeiro segundo. A atração feminina não responde a lógicas morais de bom e mal. Ela responde a uma linguagem muito mais antiga e primal. A linguagem da força. Não a força bruta, mas a força de espírito. A soberania de um homem que não precisa da aprovação dela ou de ninguém para existir. O bom moço opera a partir de um déficit existencial. Ele não dá, ele negocia. Cada gentileza, cada sacrifício, cada sim que ele pronuncia quando queria dizer não, é uma moeda que ele insere na máquina do relacionamento, esperando receber de volta amor, lealdade e desejo. Mas a máquina não funciona assim. Ela detecta a intenção por trás da ação. E a intenção do bom moço é a do fraco. O medo. Medo da rejeição, medo do conflito, medo da solidão. E o medo tem um cheiro que o instinto feminino detecta a quilômetros de distância. É o cheiro de presa. É por isso que ela sente nojo, não é de você, mas da fraqueza que você projeta. Se a brutalidade desta verdade inicial te acendeu um fogo de indignação ou de reconhecimento, então você está no lugar certo. Este não é um ataque, é o seu despertar. Deixe seu like como um decreto de guerra contra a mediocridade. Inscreva-se para se juntar ao nosso batalhão de homens que escolheram a clareza e entre na nossa comunidade exclusiva para receber o arsenal completo contra a ingenuidade. Essa repulsa que ela sente e que talvez nem ela saiba articular é uma resposta biológica à ausência de um princípio masculino fundamental, a autoridade interna. Pense nisso como um trono vazio. O bom moço é um rei que abandonou seu próprio reino em busca de aprovação nos reinos vizinhos. Ele governa por plebiscito, consultando a parceira para cada decisão, moldando suas opiniões para evitar qualquer atrito, transformando sua própria identidade em um espelho dos desejos dela. Ele acredita que isso é parceria, que é sensibilidade. Na realidade, é uma abdicação. Uma mulher, em seu nível mais profundo, não deseja um servo. Ela pode dizer que quer um homem sensível e que concorde com ela, mas o que seu sistema nervoso anseia é por um homem com um centro de gravidade próprio, um homem que seja uma fortaleza, cujas muralhas ela possa testar e encontrar firmes. Quando ela encontra um homem que se desfaz ao menor sinal de desaprovação, que muda de opinião como quem muda de roupa para agradá-la, algo dentro dela entra em pânico. A mensagem que ele envia é: eu não sou confiável, minha estrutura interna é frágil, em uma tempestade eu serei o primeiro a desmoronar. E a repulsa é a resposta do sistema de segurança dela a esse alerta. É o corpo dela dizendo: este homem não pode proteger, não pode liderar, não pode ser o polo firme que eu preciso para relaxar em minha feminilidade. Ele se torna previsível, tedioso e, em última instância, desprezível. Não por suas ações boas, mas pela motivação de medo que as impulsiona. Ele é um navio sem leme, e nenhuma mulher em sã consciência amarraria seu destino a uma embarcação à deriva. Vamos materializar essa tragédia na história de Ricardo. Aos 48 anos, Ricardo era o arquétipo do marido perfeito que a cultura moderna glorifica. Por 2 décadas, ele viveu sob um único mandamento. A felicidade de sua esposa era sua responsabilidade primária. Ele era o homem que abdicava do futebol com os amigos porque ela se sentia sozinha. O homem que financiou o sonho dela de abrir um negócio que ele sabia ser inviável, porque precisava apoiá-la. Ele nunca levantou a voz, nunca iniciou uma discussão. Cada potencial conflito era neutralizado por ele com um "você tem razão, meu amor", ou "faremos do seu jeito". Ele cozinhava, limpava, cuidava das crianças e a encorajava a encontrar a si mesma em retiros e cursos, enquanto ele segurava as pontas em casa, exausto. Para os amigos e a família, Ricardo era um santo,
um modelo de masculinidade evoluída. Ele mesmo acreditava nisso. Ele se via como o pilar que sustentava o mundo dela, o cavaleiro de armadura brilhante que sacrificava seus próprios desejos no altar do casamento. Ele confundiu servidão com amor, anulação com parceria. Ele não percebia que a cada sacrifício não solicitado, a cada opinião engolida, a cada limite que ele se recusava a impor, ele não estava construindo um castelo de admiração, mas uma cova de desprezo. Ele se tornou tão confiável, tão previsível, tão inofensivo, que deixou de ser um homem para se tornar um utilitário doméstico. E o problema com utilitários, por mais eficientes que sejam, é que eles não inspiram paixão. Eles não geram desejo, eles são apenas usados. E Ricardo estava prestes a descobrir da forma mais brutal que quando um novo modelo mais excitante aparece, o antigo é descartado sem cerimônia. O colapso não foi um evento, foi um processo silencioso, uma erosão. Ricardo notou as primeiras fissuras, mas as ignorou, como sempre fazia. O distanciamento físico, o sarcasmo velado em cada conversa, o brilho nos olhos dela quando falava de seu novo mentor de yoga, um homem com metade da sua integridade moral, mas o dobro de sua autoconfiança. Ricardo, em sua programação de bom moço, redobrou a aposta. Ele tentou ser ainda mais prestativo, mais compreensivo, comprou presentes mais caros, planejou viagens que ela aceitou com uma indiferença cortante. Ele estava tentando consertar um problema de atração com ferramentas de lógica e provisão. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. A repulsa dela, antes um sentimento subconsciente, começou a se manifestar abertamente. Ele a tocava e ela se encolhia. Ele dava uma opinião e ela revirava os olhos. O homem que havia se esforçado tanto para ser a fonte da felicidade dela, agora era a fonte de sua irritação constante. A presença dele no mesmo cômodo parecia sufocá-la. A bondade dele, antes vista como uma virtude, agora era patética. Sua tentativa de evitar conflitos era vista como fraqueza. Sua generosidade como uma tentativa desesperada de comprá-la. Ele não entendia. Em sua mente ele tinha cumprido todas as regras do manual do bom marido. Ele era leal, provedor, apoiador. Por que isso estava acontecendo? A resposta era simples e brutal. Ele havia se tornado invisível como homem. Ele era um provedor, um pai, um administrador do lar. Mas a polaridade masculina, a centelha de perigo, de imprevisibilidade, de autoridade, havia sido sistematicamente extinta por ele mesmo, em nome de uma paz que era, na verdade, uma rendição. E a natureza feminina, que anseia por essa polaridade como a terra seca anseia pela chuva, começou a sentir nojo da paisagem estéril que lhe havia se tornado. A execução final foi rápida e desprovida de qualquer emoção. Numa terça-feira à noite, entre o jornal e o jantar, ela anunciou que estava saindo. Não houve lágrimas, não houve drama, apenas a frieza de uma decisão de negócios. Ela disse as palavras que ecoam nos desenhos pesadelos de todo sobrevivente cínico. Não é você, sou eu. Eu preciso de espaço. Eu me perdi neste casamento. Mas a verdade estava no homem que a esperava do lado de fora, o mentor. Um homem que não tinha 1/10 da estabilidade financeira de Ricardo, que vivia de forma errática e que, acima de tudo, não tinha medo de dizer não para ela. Um homem que a desafiava, que estabelecia limites, que a tratava não como uma deusa a ser adorada, mas como uma mulher a ser confrontada. Ricardo ficou em ruínas, não apenas emocionalmente, mas cognitivamente. Seu sistema operacional inteiro, baseado na premissa de que ser bom igual a ser amado, havia entrado em colapso. Ele olhava para sua vida, para as 2 décadas de autossacrifício e via um deserto de esforço desperdiçado. A mulher que ele colocou num pedestal o chutou para o abismo com um desprezo que ele nunca imaginou ser possível. A história de Ricardo é a sua história. É a história de milhares de homens que seguiram o roteiro da sociedade e foram punidos por isso. É a validação da sua dor, da sua raiva, da sua sensação de injustiça. A culpa não foi inteiramente sua.
Você foi enganado por uma cultura que castra o masculino e depois o despreza por sua impotência. Se você se viu no espelho da história de Ricardo, sentiu o eco da sua própria batalha, comente "despertei" aqui embaixo. Não é um comentário, é um juramento. O juramento de que a ingenuidade morreu hoje. Para entender a raiz dessa catástrofe, precisamos abandonar a psicologia de autoajuda barata e descer até a fundação da moralidade humana. O filósofo Friedrich Nietzsche nos oferece a chave. Ele não falava de homens e mulheres, mas de duas forças primordiais, duas formas de avaliar o mundo: a moralidade de senhor e a moralidade de escravo. A moralidade do senhor é a moralidade do forte, do nobre. Ele cria seus próprios valores. O que é bom para ele é o que afirma sua força, sua vontade, sua excelência. Ele age, ele impacta o mundo. Ele não pede permissão para existir. Seu código de honra é interno. A moralidade do escravo, por outro lado, nasce da fraqueza, da impotência, do ressentimento. O escravo não pode agir, então ele reage. Como não pode derrotar o senhor no campo de batalha, ele o faz no campo da moral. Ele inverte os valores. A força do senhor se torna má. A fraqueza do escravo, sua incapacidade de se vingar, é rebatizada de bondade. Sua submissão é chamada de obediência. Sua covardia é chamada de paciência. O bom moço é a encarnação perfeita da moralidade de escravo no campo dos relacionamentos. Ele não age a partir de um centro de força e valores próprios. Ele reage constantemente ao que ele percebe que a mulher quer. Sua bondade não é uma escolha ativa de um homem poderoso que decide ser justo. É uma estratégia reativa de um homem assustado que tenta aplacar uma força que ele teme não poder controlar. Ele não define o que é bom. Ele adota o que a sociedade, ou a parceira, define como bom para se sentir seguro. E essa é a origem da repulsa. O instinto feminino, afiado por milênios de evolução, não detecta um homem bom. Ele detecta um escravo. Um homem cuja moralidade é um disfarce de sua falta de poder. E, instintivamente, ela se afasta. Vamos aprofundar a anatomia do bom moço sobre a ótica nietzschiana. Sua identidade é construída sobre um pilar de areia, a validação externa. Ele é um camaleão moral. Na presença de uma parceira que valoriza a ambição, ele fingirá ser ambicioso. Se ela valoriza a espiritualidade, ele se tornará um perito em meditação. Ele não possui uma essência, mas uma coleção de máscaras que ele troca na esperança de encontrar aquela que finalmente lhe garantirá a aceitação permanente. Essa ausência de um eu sólido é aterrorizante para a psique feminina. Ela está essencialmente se relacionando com um fantasma, uma projeção. Como ela pode confiar em um homem cujos princípios são negociáveis? Como ela pode se sentir segura ao lado de alguém cuja espinha dorsal se liquefaz diante da possibilidade de desaprovação? A tragédia é que ele acredita que essa adaptabilidade é uma virtude. Ele a chama de flexibilidade ou ser compreensivo, mas não é. É uma falha estrutural. O homem que representa a moralidade de senhor, por outro lado, tem um norte. Seus valores são inegociáveis. Ele pode amar uma mulher profundamente, mas ele não se tornará ela. Ele não abandonará sua missão, seus princípios ou sua identidade por ela. Isso não significa que ele é inflexível ou tirânico. Significa que ele tem um centro. E é essa solidez que cria o campo gravitacional da atração. A mulher pode orbitar um sol, mas não pode orbitar um vácuo. O bom moço, em sua busca desesperada por ser amado, se esvazia de tudo que o torna um homem. Ele oferece a ela um reino vazio, um trono desocupado e se surpreende quando ela o abandona em busca de um rei de verdade, mesmo que o reino dele seja uma cabana na floresta. A repulsa é a resposta natural a essa ausência de soberania. É o universo feminino rejeitando um vácuo. A concordância perpétua é o veneno que o bom moço serve a si mesmo diariamente, acreditando ser um elixir de harmonia. Cada sim dito por medo, cada concordância para evitar um debate, cada opinião silenciada para manter a paz é uma pequena morte para o respeito próprio e, consequentemente, para a atração.
Por que a discordância saudável é tão vital? Porque ela é a prova de que existem duas pessoas distintas no relacionamento. Ela é a manifestação de que o homem tem uma mente própria, um universo interno que não foi colonizado pelos desejos e opiniões da parceira. Quando um homem concorda com tudo, ele envia uma mensagem aterrorizante: meu mundo interior não importa, o seu é o único que existe. Isso, inicialmente, pode parecer lisonjeiro para a mulher, mas com o tempo torna-se sufocante e finalmente repulsivo. Ela se sente sozinha no relacionamento, pois não há ninguém do outro lado para desafiá-la, para afiá-la, para confrontá-la. Ela está conversando com um eco. O homem que domina a arte da discordância construtiva, por outro lado, demonstra um respeito profundo por si mesmo e por ela. Ao dizer, eu discordo e aqui está a porquê, ele está dizendo, eu te respeito o suficiente para te oferecer a minha verdade, mesmo que isso crie uma tensão momentânea. Eu confio que a nossa conexão é forte o suficiente para suportar o peso de duas mentes, não apenas uma. Isso cria um dinamismo excitante, isso cria polaridade. O bom moço, em sua fobia de conflito, rouba do relacionamento essa dança essencial. Ele cria um ambiente de paz artificial, uma calmaria estagnada, e em águas paradas, a paixão morre de asfixia. A repulsa que ela sente é o grito de seu espírito por um parceiro de dança, não por uma sombra que apenas imita os seus movimentos. Ela não quer um clone, ela quer um homem. O bom moço vive sob a grande ilusão do controle através da submissão. Ele acredita que, ao se tornar indispensável, ao atender a todas as necessidades, ao ser a personificação da confiabilidade, ele está tecendo uma rede de segurança que o impedirá de partir. Ele pensa que está construindo lealdade através do serviço. O que ele está realmente construindo é uma gaiola dourada de ressentimento tanto para ele quanto para ela. Para ele, cada ato de serviço não reconhecido, cada sacrifício não retribuído, se transforma em uma pequena gota de veneno em sua alma. É o ressentimento de Nietzsche em sua forma mais pura. Ele não consegue expressar sua frustração abertamente. Isso seria criar o conflito que tanto teme. Então ela se manifesta de formas passivo-agressivas, suspiros, silêncios punitivos, uma aura de martírio que envenena o ambiente. Ele se torna um credor emocional, silenciosamente apresentando uma fatura de tudo o que fez por ela e se amargurando por ela se recusar a pagar uma dívida que ela nunca concordou em contratar. Para ela, a sensação é de sufocamento. A bondade incessante dele se torna uma forma de controle. Ele antecipa suas necessidades não por generosidade, mas para mantê-la dependente dele. Seu serviço constante não é um presente, é um fardo. Ela se sente em dívida e ninguém sente desejo por seu credor. A atração floresce na liberdade, na admiração por um ser autônomo, não na obrigação para um cuidador. O homem verdadeiramente poderoso não busca controlar através do serviço. Sua presença, sua missão, sua integridade são a âncora. A mulher fica porque quer, não porque precisa. O bom moço, em sua insegurança, inverte essa dinâmica. Ele tenta criar uma necessidade para garantir sua permanência e, ao fazer isso, mata o desejo que a faria querer ficar. A repulsa é a reação alérgica de sua alma a essa forma sutil e manipuladora de controle. O sacrifício é a moeda corrente no reino do bom moço. Ele se orgulha dos sonhos que abandonou, das paixões que negligenciou, das amizades que deixou morrer, tudo em nome do bem maior do relacionamento. Ele veste seu auto-sacrifício como uma medalha de honra, esperando que ela veja o quão bom ele é, o quanto ele a ama. Mas ele está lendo o manual errado. No universo da atração, o sacrifício de si mesmo não gera admiração, gera desprezo. Por quê? Porque um homem que sacrifica sua missão, sua essência por uma mulher, está implicitamente dizendo a ela que ela é mais importante que o propósito de vida dele. Ele a está colocando no centro de seu universo, ele a está transformando em sua deusa. E embora isso possa parecer romântico nos filmes, na vida real é uma pressão esmagadora e profundamente pouco atraente para uma mulher. Uma mulher saudável não quer ser o centro do universo de um homem, ela quer ser uma parceira bem-vinda no universo dele. Um universo que ele já estava construindo antes de ela chegar e que continuará a construir com ou sem ela.
Quando ele joga sua própria vida no altar para adorá-la, ele a sobrecarrega com a responsabilidade pela felicidade e pelo propósito dele. É um fardo pesado demais para qualquer um carregar. Além disso, isso revela uma fraqueza fundamental. O homem cuja missão é tão frágil que pode ser descartada por um relacionamento não é um homem em que se possa confiar para liderar, proteger ou inspirar. Ele demonstra que seu centro é externo, não interno, e a reação dela a isso é o desprezo. É um desprezo instintivo pelo homem que desiste de sua coroa, que abandona seu trono. Ela pode até se beneficiar desses sacrifícios no curto prazo, mas a semente da repulsa foi plantada. Ela o vê não como um mártir nobre, mas como um desertor de sua própria alma. A natureza opera em polaridades, luz e escuridão, positivo e negativo, masculino e feminino. A atração, a centelha que mantém um relacionamento vivo, é a energia que flui entre esses dois polos. A energia masculina, em sua essência arquetípica, é sobre direção, propósito, estrutura, decisão e presença. É a rocha, a montanha. A energia feminina é sobre fluxo, emoção, criatividade, nutrição e radiância. É o rio, o oceano. O erro catastrófico do bom moço é que ele tenta se tornar mais feminino para agradar a mulher. Ele abdica de sua energia masculina. Ele se torna flúrido, indeciso, reativo às emoções dela. Em vez de ser a rocha contra a qual as ondas dela podem quebrar e se acalmar, ele se torna outra onda, criando um mar caótico de emoções onde não há uma âncora. Quando uma mulher está em sua energia feminina, ela está, por natureza, em um estado de fluxo emocional. Ela não precisa que seu parceiro se junte a ela nesse caos. Ela precisa que ele seja o farol na tempestade, a presença calma e inabalável que a permite sentir suas emoções plenamente, sabendo que há um porto seguro. Quando o homem abandona esse papel, quando ele se torna tão ou mais emocional e reativo que ela, a polaridade colapsa. A atração morre. Ele se torna, na prática, uma namorada. E uma mulher não sente desejo sexual por sua namorada. Ela pode amá-lo como amigo, como companheiro, mas a chama da paixão se extingue. A repulsa que ela sente é uma resposta à neutralização dessa polaridade essencial. É o sistema dela gritando por um homem que ocupe seu polo masculino com confiança, que seja a estrutura dentro da qual a energia feminina dela possa fluir livremente e com segurança. Ao tentar ser tudo para ela, o bom moço se torna nada do que ela realmente precisa. O não é a palavra mais poderosa no vocabulário de um homem soberano. É a ferramenta que esculpe seus limites, define sua identidade e constrói o império de seu respeito próprio. O bom moço, por outro lado, tem alergia a essa palavra. Para ele, o não é um sinônimo de conflito, de desapontamento, de risco de abandono, e por isso ele o evita a todo custo. Ele se torna o homem do sim. Sim, podemos fazer o que você quer. Sim, eu cancelo meus planos. Sim, você tem razão. Cada um desses sims fáceis é um tijolo a menos em sua fortaleza interior. Ele acredita que está sendo amável e cooperativo, mas a mensagem subjacente que ele transmite é devastadora. Meus desejos não importam, minhas necessidades são secundárias, meu tempo não tem valor, meus limites são inexistentes. Um homem que não consegue dizer não para uma mulher não é um homem em que se possa confiar para liderar, proteger ou inspirar. Ele demonstra que seu centro é externo, não interno, e a reação dela a isso é o desprezo. É um desprezo instintivo pelo homem que desiste de sua coroa, que abandona seu trono. Ela pode até se beneficiar desses sacrifícios no curto prazo, mas a semente da repulsa foi plantada. Ela o vê não como um mártir nobre, mas como um desertor de sua própria alma. A semente da repulsa também germina na incapacidade do bom moço de estabelecer seus limites pessoais com clareza. A biologia não se importa com a moralidade moderna.
Por mais que tentemos nos civilizar, nosso cérebro reptiliano ainda opera com um software de milhões de anos, sintonizado para sobrevivência e reprodução. E nesse software, a dinâmica predador-presa é fundamental. O bom moço, com sua necessidade de agradar, sua aversão ao risco e sua reatividade constante, transmite inequivocamente a energia de uma presa. Ele se move pelo mundo com cautela, tentando não ofender, não perturbar, não atrair atenção negativa. Ele é o herbívoro na savana, sempre alerta, sempre tentando se misturar. O homem que gera atração, por outro lado, exala a calma e a autoconfiança de um predador de topo. Não um predador agressivo e destrutivo, mas um predador em seu sentido arquetípico, um ser que molda seu ambiente em vez de ser moldado por ele. Ele é calmo sob pressão. Seus movimentos são deliberados, não reativos. Ele não busca a aprovação, pois sua validação vem de dentro. Ele é seletivo. Ele não tem medo do conflito, pois confia em sua capacidade de lidar com ele. Ele é, em uma palavra, perigoso. Perigoso no sentido de que ele é uma força a ser reconhecida, um homem com poder e agência. E a psique feminina, em seu nível mais primal, é atraída por essa energia. É a promessa de proteção, de genes superiores, de um parceiro capaz de navegar e prosperar no caos do mundo. A repulsa que a mulher sente pelo bom moço é o seu instinto de sobrevivência lhe dizendo que ele não é um parceiro viável para essa jornada. É o seu radar biológico detectando a energia de presa e soando o alarme. Ela não está sendo cruel, ela está obedecendo a um imperativo biológico. Ela está rejeitando a fraqueza para garantir a sobrevivência. É brutal, é primal e é a verdade. Uma das características mais insidiosas e repulsivas do bom moço é sua agressão velada. Ele se orgulha de nunca ser abertamente agressivo, de nunca levantar a voz. Mas a energia agressiva não desaparece, ela simplesmente se transmuta. No caso dele, ela se transforma em uma forma passivo-agressiva de ressentimento, o ressentiment de Nietzsche. Como ele não se permite expressar raiva, frustração ou descontentamento de forma direta e honesta, esses sentimentos apodrecem dentro dele e vazam de maneiras tóxicas. É o silêncio punitivo após uma pequena discordância, é o sarcasmo disfarçado de piada, é a ajuda oferecida com um suspiro de mártir, garantindo que a outra pessoa se sinta culpada e em dívida. É a constante postura de vítima, o homem que silenciosamente comunica: veja tudo o que eu faço por você e veja como você é ingrata. Essa passivo-agressividade é infinitamente mais destrutiva para um relacionamento do que um acesso de raiva honesta. Uma explosão de raiva pode ser confrontada, discutida e resolvida. É uma tempestade que passa. A passivo-agressividade é um gás venenoso, invisível e sufocante que contamina todo o ambiente. A mulher sente essa toxicidade. Ela não consegue apontar o dedo para uma agressão clara, mas sente a hostilidade subjacente em cada interação. Ela se sente constantemente julgada, manipulada e culpada, sem nunca entender exatamente o porquê. É uma guerra psicológica de desgaste. A repulsa que ela sente é uma reação a essa desonestidade emocional. Ela preferiria 1000 vezes um homem que diz: estou com raiva de você por causa disso, do que um homem que diz: está tudo bem, com uma linguagem corporal que grita o contrário. A primeira é uma demonstração de força e honestidade. A segunda é a arma do fraco, a vingança do covarde. E não há nada menos atraente do que isso. O antídoto do veneno do bom moço não é se tornar um bad boy. Essa é uma falsa dicotomia, uma armadilha para os simplórios. O oposto do escravo não é o tirano, é o soberano. O antídoto é a conquista da soberania pessoal. Soberania significa que você é o único rei em seu próprio reino. Sua validação, seu código de conduta, seu senso de propósito, tudo emana de dentro, não de fora. O soberano não busca a aprovação, ele busca alinhar suas ações com seus valores mais profundos. Ele não evita o conflito, ele o utiliza como uma ferramenta para afiar sua clareza e fortalecer seus limites. Sua bondade não é uma estratégia para ser amado, é uma escolha deliberada que vem de um lugar de abundância e força. Ele é bom não porque tem medo das consequências de ser mau, mas porque ser justo e honrado faz parte de seu código real. A jornada para matar o bom moço interior é uma jornada de construção de um trono interno. Começa com perguntas brutais. Quais são seus valores inegociáveis? Qual é sua missão neste mundo, independentemente de qualquer mulher? Onde estão seus limites? O que você tolera que sabe que não deveria? O soberano pratica o autorrespeito radical. Ele cuida de seu corpo, de sua mente e de seu espírito, não para impressionar os outros, mas porque seu reino merece um governante forte.
Ele diz não sem culpa, porque seu sim tem um valor imenso e é reservado para o que está alinhado com sua missão. Se este chamado para a soberania está ressoando em sua alma, se você sente que a clareza deste vídeo é a arma que lhe faltava, então deixe seu like. Não é para mim, é um sinal de resgate, um farol para que esta mensagem encontre outros homens que ainda estão à deriva na névoa da ingenuidade. É crucial que você entenda a diferença monumental entre o homem bonzinho e o homem bom. O bom moço, o homem bonzinho, é bom por padrão, por falta de opção. Sua bondade é a ausência de maldade, não a presença de virtude. Como disse Nietzsche, alguns não podem ser maus, por isso se dizem bons. É a bondade do cordeiro que não morde não por princípio moral, mas por incapacidade. Essa é a bondade que gera repulsa, pois é sinônimo de fraqueza, de inofensividade. O homem bom, por outro lado, é algo completamente diferente. Ele é um homem perigoso que escolhe ser bom. Ele tem a capacidade para o caos, para a agressão, para a destruição. Ele já integrou sua sombra, como diria Jung. Ele sabe do que é capaz no seu pior, e é precisamente por isso que sua escolha pela ordem, pela justiça e pela honra tem tanto peso. Sua bondade é uma decisão consciente, um ato de vontade de um espírito poderoso. Ele não é inofensivo, ele é a personificação do perigo controlado. Pense no arquétipo do samurai ou do cavaleiro. Eles são mestres da violência, mas vivem por um código estrito que canaliza essa força para um propósito maior: proteger, construir, servir. A mulher não se sente repelida por esse tipo de homem. Ela se sente profundamente segura e atraída por ele. Ela sabe que a mesma força que ele usa para defender seus princípios e construir seu império será usada para protegê-la. O caminho para sair da armadilha do bom moço não é suprimir sua agressividade ou sua capacidade para o caos, é desenvolvê-la, dominá-la e colocá-la a serviço de seus valores mais elevados. Deixe de ser um cordeiro, torne-se um dragão que escolhe, por vontade própria, proteger o vilarejo em vez de queimá-lo. A aplicação prática mais imediata para matar o bom moço é reaprender a arte do conflito saudável. A cultura moderna nos ensinou que o conflito é inerentemente negativo, algo a ser evitado. Isso é uma mentira castradora. O conflito não é o inimigo do relacionamento, o ressentimento é. E o ressentimento é o filho bastardo do conflito evitado. Cada vez que você engole uma frustração, ignora uma violação de limite ou concorda com algo que vai contra seus princípios, você está depositando uma moeda no cofre do ressentimento. E esse cofre, um dia, vai explodir, destruindo tudo. O conflito saudável, por outro lado, é um processo de clarificação. É como a pressão que transforma carbono em diamante. É no fogo do desacordo honesto que duas pessoas realmente se conhecem, estabelecem limites claros e constroem um respeito mútuo baseado na verdade, não na performance. Comece pequeno. Na próxima vez que sua parceira sugerir algo com que você não concorda totalmente, em vez do seu sim automático, pare, respire e diga com calma e respeito: eu entendo seu ponto de vista, mas eu vejo de outra forma. Ou, eu não me sinto confortável com isso, podemos encontrar uma alternativa? No início será aterrorizante. Seu sistema nervoso, treinado para evitar o conflito a todo custo, vai gritar. Você vai esperar uma explosão, rejeição, o fim do mundo. Mas 9 em cada 10 vezes, o que você encontrará será uma surpresa: respeito. Ela pode não gostar no momento, mas num nível mais profundo, a atração dela por você aumentará. Você demonstrou que tem uma espinha dorsal, você demonstrou que ela está lidando com um homem de verdade, não com um fantoche. Cada conflito navegado com sucesso é um treino que fortalece sua soberania e a confiança dela em você. Toda a sua vida como bom moço foi uma performance. Você estava desempenhando um papel que acreditava que lhe daria o amor e a segurança que você desejava. O papel do homem sensível, do provedor abnegado, do parceiro que nunca causa problemas. Mas era apenas isso, um papel. E a exaustão que você sente não é do trabalho ou das responsabilidades, é a exaustão de um ator que está no palco 24 horas por 7 dias por semana. Você se tornou um estranho para si mesmo.
Você não sabe mais do que gosta, o que quer, o que defende, porque passou tempo demais tentando adivinhar e se conformar com o que os outros queriam que você fosse. A morte do performer é o passo final e mais libertador. É o momento em que você para de perguntar o que ela quer que eu seja e começa a perguntar quem sou eu. É o ato de se apresentar ao mundo e ao seu relacionamento de forma crua, autêntica, sem máscaras. Isso significa expressar suas opiniões, mesmo que sejam impopulares, perseguir seus hobbies e paixões, mesmo que ela não os entenda, passar tempo com seus amigos sem pedir permissão. Significa, em essência, ter uma vida que é sua, da qual ela é uma parte bem-vinda e celebrada, mas não o centro de tudo. Isso é assustador, porque significa arriscar a rejeição. Se você se mostra como realmente é e ela não gosta, não há mais papel para se esconder. Mas também é a única maneira de experimentar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é ser amado por uma máscara que você usa, mas ser amado por quem você é, com todas as suas falhas e arestas. Pare de atuar, queime o roteiro. A liberdade e a atração que vem com ela está do outro lado do medo de ser você mesmo. Se você chegou até este ponto, o processo de transformação já começou. A clareza que você adquiriu é irreversível. A pílula vermelha foi engolida. Não há como voltar para a Matrix da ingenuidade. Entenda que a jornada que descrevemos não é sobre adicionar uma nova técnica ou um novo truque ao seu arsenal. É sobre uma morte e um renascimento. O bom moço em você precisa morrer. Não ser ferido, não ser melhorado. Ele precisa ser levado ao campo de batalha da sua consciência e executado. É um funeral necessário para que o rei possa emergir. E quem é o rei? O rei é o homem soberano que discutimos, o homem que governa seu reino interior com integridade e força, o homem cujos valores são seu norte, o homem que não teme o conflito, mas o usa para forjar clareza, o homem que é perigoso, mas escolhe ser bom. Este rei não é uma fantasia, ele é o seu eu mais autêntico, enterrado sob camadas de condicionamento social, medo e falsas virtudes. Cada vez que você estabelece um limite, cada vez que você diz sua verdade, cada vez que você escolhe sua missão em vez da aprovação fácil, você está desenterrando este rei. A repulsa que você viu nos olhos dela no passado não era um veredito sobre seu valor como ser humano, era um chamado para despertar. Era o universo lhe mostrando da forma mais brutal que você havia abandonado seu trono. Hoje, você não está apenas aprendendo sobre atração. Você está aprendendo sobre poder pessoal. Você está orquestrando a mais importante de todas as rebeliões, a rebelião contra a sua própria fraqueza. A coroa sempre esteve lá, esperando por você. É hora de reivindicá-la. O pacto final que você sela hoje não é com uma mulher, nem comigo, é consigo mesmo. É o juramento de nunca mais trair a si mesmo em troca de afeto. É o compromisso de se tornar o homem bom, não o homem bonzinho. De construir sua fortaleza interior antes de convidar alguém para habitá-la. A jornada é longa e exigirá uma vigilância constante, pois o fantasma do bom moço, a voz da fraqueza, tentará sussurrar em seus ouvidos nos momentos de dúvida. Sua tarefa é reconhecer essa voz não como sua, mas como um impostor que tenta usurpar seu trono. O homem que emerge desse processo é magneticamente atraente, não porque ele joga um jogo, mas porque ele parou de jogar. Sua autenticidade é sua arma, seu propósito é seu escudo, sua integridade é sua coroa. Ele atrai uma mulher que não quer ser bajuada, mas desafiada. Uma mulher que não quer um servo, mas um parceiro de poder. Um rei para governar ao lado dela como sua rainha. Essa é a vingança filosófica final contra a injustiça que você sofreu. Não é sobre fazê-la se arrepender, mas sobre se tornar tão inabalavelmente valioso que o arrependimento dela se torna uma consequência inevitável e irrelevante para você. Sua felicidade e seu poder não dependem mais da validação dela. Deixe seu like como um selo de sua soberania. Comente abaixo qual foi a descoberta mais brutalmente libertadora que você teve neste vídeo. E se você está pronto para nunca mais andar sozinho nesta jornada, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade. A guerra contra a ingenuidade é diária. Fique com Deus e até o próximo vídeo.